Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E nessa aula de hoje, a gente vai tratar do seguinte assunto: poder, política e Estado. Hoje é a primeira parte desse conteúdo que está dividido em 3 partes, ok? Parte 1, 2 e 3. Hoje é a primeira parte, é o começo, a introdução do conteúdo poder, política e Estado. E nessa primeira parte, a gente vai discutir sobre 4 tópicos. Atenção, já pega aí caderno, caneta, lápis, que vai ter muita coisa para você anotar hoje, beleza? Então, olha só. Primeiro tópico, a gente vai responder a seguinte pergunta: o que é poder? No segundo tópico, falaremos das formas de exercício do poder. No terceiro tópico, responderemos a pergunta: o que é política? E para finalizar a aula, falaremos sobre 2 perspectivas sobre a política. Uma chamada de idealismo e a outra chamada de realismo político. A primeira parte só vai até aí. E aí, para você saber esse conteúdo todo, você tem que ficar sempre ligado na programação para não perder as outras partes, é até a terceira, ok? A primeira parte começa agora e a gente começa com a definição de poder. O que é poder? Segundo a sociologia, de modo bem generalista, a gente pode dizer que o termo poder está designando a capacidade ou a possibilidade de agir e produzir efeitos. Sempre que existe nas relações sociais essa capacidade de agir e produzir efeitos em relação a essa ação, a gente diz que isso é uma relação de poder. Eu vou pegar um exemplo bem simples para você entender. Na sua casa, por exemplo, a sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, alguém que cuida de você, tem sobre você uma relação de poder. Então essa pessoa tem a possibilidade de te dar uma ordem e provavelmente você obedecer a ordem dessa pessoa. Assim como numa relação empresarial, numa relação do mercado de trabalho, onde você tem um chefe e um funcionário. Existe também uma relação de poder. Existe a possibilidade, a capacidade desse chefe dar uma ordem e o funcionário cumprir essa ordem, portanto, obedecer, certo? Então, esses exemplos muito simples já te dizem, de forma geral, o que para a sociologia significa poder, significa as relações de poder. Poder é uma palavra que tem origem no latim e tem a mesma raiz que a palavra potência. Tanto potência quanto poder tem a mesma raiz, né, de palavra, radical, ok? Ambas remetem à capacidade de fazer algo. Ter a potencialidade de fazer alguma coisa é ter a capacidade de fazer aquela coisa. Por exemplo, alguém chegou para ti e disse: olha, você tem potencial para ser médico, ou para ser engenheiro, para ser advogada, né? Então isso é a pessoa te dizendo que tu tem uma capacidade para desempenhar essas profissões, essas funções sociais, ok? Potencialidade é capacidade. Por isso que a palavra poder também tem a ver com capacidade. Capacidade de agir e produzir efeitos. Ambas remetem à capacidade de fazer algo e de empreender algo também, certo? Então, o primeiro slide é a gente definindo ali o que para a sociologia significa a ideia de poder. Aí a gente vai agora desenrolando o conteúdo daqui para frente em cima dessa primeira ideia. Com o passar do tempo, poder também passou a significar a capacidade de impor a sua vontade, de mandar, de submeter os outros à vontade própria, à vontade sua. Além disso, existe também o poder sobre as coisas inanimadas ou naturais. Entretanto, esse tipo de poder só é relevante na medida em que se pode convertê-lo para exercer o poder sobre o homem. O que isso significa? Significa que necessariamente o poder é algo relacional. Só existe poder quando existe pelo menos 2 pessoas, aquela que manda e aquela que obedece. Ok? Lembra disso. Por essa visão,
necessariamente o poder é relacional, ou seja, ele é fruto das relações sociais entre pai e filho, patrão e empregado, professor e aluno. É aí que se estabelece as relações de poder, são nas relações sociais. Exemplo, vamos lá. O poder econômico não reside no dinheiro. Existe o dinheiro, mas o poder econômico está na relação da pessoa que tem dinheiro exercer poder sobre quem não tem. De novo, não é o dinheiro, mas é a relação entre as pessoas, ok? Então vamos lá, o poder econômico não reside do dinheiro. Ele reside no fato de que existe um outro indivíduo que se comporta da maneira almejada pelo detentor do dinheiro devido à importância social que o dinheiro tem. Mas repetindo, o poder não está no dinheiro, está na pessoa que tem dinheiro quando se relaciona com outra pessoa e exerce o seu poder econômico, ok? Ou seja, não é o objeto que possui poder, mas é a relação social que esse objeto possui de determinar o comportamento alheio, de determinar o comportamento do outro. Por que eu estou falando do outro? Para te lembrar que sempre será uma relação social. Sempre precisa do eu e do outro, no mínimo duas pessoas, para que a gente fale sobre relação de poder. O poder não está nas coisas, mas está na potencialidade, na capacidade que ter aquela coisa determina em relação ao outro. Está na relação social. Beleza? A gente começa já bem definindo o poder sociologicamente. Agora nós vamos falar sobre as formas de exercício do poder. Poder você já sabe o que é. Agora, como é que esse poder é colocado em prática? Como é que ele é exercido? E ele pode ser exercido de três formas. Antes disso, temos que lembrar que o poder é, na sociedade atual, classificado e entendido de diversas maneiras, muitas maneiras, de acordo com o modo como ele é exercido e também com o contexto, com o meio em que ele se encontra. E aí a gente vai convocar um grande cientista político italiano, um grande intelectual do século XX, chamado Norberto Bobbio. Bobbio classificou em três formas o exercício do poder. E são as seguintes. O poder pode ser exercido na forma econômica, a gente até citou um exemplo ainda há pouco. O poder pode ser exercido na forma política e também na forma ideológica. Portanto, segundo Bobbio, existem três formas de exercício do poder. O poder econômico, o poder político e o poder ideológico. Ok? Anotou isso aí? Agora a gente vai falar o que representa cada um desses três poderes. Vamos lá? Primeiramente, o poder econômico. Vamos começar dele. O poder econômico é o poder exercido por quem possui a propriedade privada. Quem tem terras, quem tem dinheiro, quem tem bens, acaba exercendo uma influência maior sobre aqueles que não possuem dinheiro, que não possuem terras ou que não possuem bens. Ok? Então essa é a ideia do poder econômico. A relação social se estabelece e hierarquicamente, ou seja, na relação de poder existente, quem é dono das terras, do dinheiro, dos bens, tem poder sobre quem não é, sobre quem é despossuído de tais propriedades. É essa forma de poder que faz com que as pessoas que não têm posse dos recursos mantenham certo comportamento e sujeitem-se a certo tipo de trabalho. Porque como essa pessoa não possui os meios de produção, não possui o dinheiro também, ela se submete a determinados tipos de trabalho a fim de conseguir aquilo que falta a ela, que é o recurso, que é o dinheiro, por exemplo. Então, por isso que existe a relação assalariada de trabalho, que é uma das grandes características do sistema capitalista. As pessoas trabalham, geralmente, em troca de dinheiro, para receber um salário, porque elas não têm dinheiro, mas precisam ter, e se submetem às relações de trabalho por conta disso. Daí surge a relação assalariada, ok?
Vamos para o segundo poder, descrito lá pelo nosso grande cientista político italiano, Norberto Bobbio, que é o poder político. O poder político é exercido pelas instituições oficiais ligadas ao Estado. Então a gente pensa em poder político, a gente pensa em Estado com E maiúsculo, que não é Estado tipo Estado do Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro, não é. É Estado como instituição de poder. Tá? É com E maiúsculo, não com E minúsculo. Beleza? Esse poder político ele pode ser legítimo quando o objetivo dele, a finalidade da vida política, né, é visada. Qual é a finalidade da vida política? Para que a política existe? Segundo Aristóteles, a política existe para buscar o bem comum, para buscar o interesse da comunidade, da sociedade, da coletividade. Quando o poder é exercido dessa forma, segundo Bobbio, ele pode ser visto como um poder legítimo. Agora, ele é ilegítimo quando ele é usurpado, subtraído, furtado para gerar uma situação de dominação de certas classes ou pessoas. Então existe essa distinção do poder político segundo Bobbio. Quando ele está a serviço da sociedade, a serviço do bem comum, ele é legítimo, mas quando ele é usurpado com outra finalidade, ele seria ilegítimo. Certo? Então já foi o poder econômico, já foi o poder político, falta qual? O poder ideológico. Então vamos lá falar do poder ideológico. Esse poder chamado ideológico, segundo Bobbio, é exercido por quem pode criar e influenciar as pessoas, as massas, com as suas criações, seja no âmbito midiático ou também até mesmo no âmbito religioso, certo? Geralmente, os atores, as pessoas que desempenham esse tipo de poder, trabalham para os atores dos outros dois poderes, o poder político ou o poder econômico. Então existe uma relação entre poderes aqui na sociedade, segundo Bobbio. Eles não são vistos isoladamente. Tá? Então a pessoa que tem poder político, por exemplo, ela pode se utilizar de alguém que tem essa capacidade de criação e de manipulação das massas, ideologicamente falando, para poder beneficiar a sua carreira política. Então é possível que haja essa associação de diferentes poderes ou diferentes atores, né, como ele chama aqui, que são pessoas, como nós, sujeitos, seres humanos, que acabam atuando de maneira complexa e de maneira interligada entre o poder econômico, o poder político e também o poder ideológico. Esses são, segundo Bobbio, os três tipos de poder, as três formas de exercício do poder. Passamos então para o terceiro tópico, para a metade final da aula, para a parte final da aula, que é o tópico sobre política. E aí a gente vai responder a seguinte pergunta: o que é política? A palavra política é uma palavra de origem grega. Vem de politikon, que por sua vez vem de polis, que é a palavra original. Política vem de polis. Polis em grego significa cidade. Cidade é o ambiente da vida pública. Não é da vida privada, é da vida pública, da vida coletiva, certo? Segundo Aristóteles, por exemplo, o homem é um animal político. Repetindo, para Aristóteles, o homem é um animal político. Significa dizer que para se realizar plenamente, o homem precisa da vida coletiva, precisa estar na cidade, estar na polis. Por isso ele é um animal político, certo? Neste sentido, determinava a política como a ação empreendida pelas cidades-estado, lá na Grécia, para normalizar a convivência entre seus habitantes e também a relação com as outras cidades-estados. Então, a política, nesse sentido original, ela existe para normalizar a vida social, para estabelecer as regras, para estabelecer as leis, né? Para controlar o comportamento desviante, o comportamento que não é visto como adequado para aquela coletividade. A política ela tem originalmente esse objetivo, essa finalidade. Política também é a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos. Quando você está exercendo o seu direito, você está também fazendo política,
certo? Em assuntos públicos, através da sua opinião e do seu voto. Então, por exemplo, quando você, né, tiver idade para votar, se já tem, e se você participa das eleições como votante, você está exercendo um direito político. Você também está fazendo política, você está expressando a sua escolha, a sua opinião. A política também é a arte ou doutrina relativa à organização dos estados, da sociedade, e o responsável por esta missão é o governo. Certo? Dentro da política existe o governo, e o governo é o principal responsável por essa ideia de organização do estado. Ao longo do tempo, seu conceito foi se modificando. A gente percebeu aqui várias definições de política, desde a original grega, passando por outras definições que têm mais a ver com a política moderna, com a democracia e etc. E as formas de governo foram se adaptando também a essas novas demandas econômicas e sociais surgidas ao longo do tempo. E aí a gente chega nas diferentes visões sobre a política. E aí eu vou pegar emprestado um pouco aqui a filosofia do meu colega André, para falar para vocês sobre o idealismo e o realismo político. Para ver que existem essas duas dimensões diferentes sobre o campo da política. O idealismo e o realismo. Olha só, quando a gente fala a palavra idealismo, a gente lembra de ideia, né? Ideia, ideal, idealismo. É a construção da palavra. Então faça isso. Você escreve idealismo no seu caderno e coloca do lado a palavra ideia. Ótimo. Realismo te lembra o quê? Realidade. Real. Ideia, ideal, idealismo. Real, realidade, realismo. Então aqui é a distinção entre aquilo que é ideal e aquilo que é real. Idealismo político e realismo político. Olha só. Tanto idealismo quanto realismo são duas perspectivas filosóficas diferentes sobre a política. O idealismo político está embasado numa idealização acerca da política como atividade humana. Facilitando para você, quando alguém é idealista do ponto de vista político, a pessoa não está te descrevendo como a política acontece. Ela está te dizendo como a política deveria ser, como as coisas deveriam acontecer. Ou seja, ele está formulando uma idealização sobre o campo político. Na filosofia mesmo, a gente tem um exemplo de Platão. Platão é um dos grandes pensadores da tradição grega, da tradição ocidental. E Platão escreveu um livro chamado A República, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Lá nesse livro, A República, de Platão, ele fala sobre uma cidade governada justamente, uma cidade ideal. Uma cidade perfeita do ponto de vista político. Só que essa cidade não existe. Ele está idealizando, ele está imaginando como seria essa cidade. Ele não está descrevendo uma cidade. Ele está idealizando. Ok? Por isso ele está ali no rol do idealismo político. Por sua vez, existe o realismo político, que corresponde à descrição das relações de poder na prática, na vida política cotidiana. Nicolau Maquiavel, já ouviu falar? Provavelmente. Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe. Maquiavel escreveu O Príncipe. Nesse livro, ele está descrevendo as relações de poder. Ele está dizendo como as coisas acontecem na vida política. Ele não está imaginando, ele está descrevendo. Então, Maquiavel está aqui inserido no realismo político. Ok? E com essa distinção entre o idealismo político e o realismo político, a gente encerra a primeira parte da aula sobre poder, política e Estado. Só lembrando para você que essa aula, esse conteúdo, está dividido em 3 partes. E essa aqui foi só a primeira. Então eu já vou te dar essa dica muito importante de você ficar sempre ligado na nossa programação, para você não perder as partes que ainda virão, para que você possa entender esse conteúdo inteiro, completinho, sem nenhum problema. Ok? Nessa primeira parte a gente falou sobre definições. Definição de poder, definição de política. Falamos também das formas de exercício do poder, segundo o teórico Norberto Bobbio. E para finalizar, ainda há pouco, nós falamos da diferença entre duas visões sobre a política.
a visão idealista e também a visão realista. E com isso a gente encerra essa primeira parte da aula sobre poder, política e Estado. Um abraço a todos, espero que vocês também acompanhem as segundas e terceiras partes dessa aula, ok? Um abraço, até mais.